A gente continua aqui a nossa conversa sobre Sábado Santo, um programa de catequese sobre essa data tão especial da igreja. É correto dizer, padre, que hoje é o dia mais importante do ano litúrgico? A vigília como aquela que introduz no mistério da Páscoa, sim. A Páscoa é o centro, né, para o qual converge, né, para onde desemboca todo o ano litúrgico, né? É o centro da nossa experiência cristã. Talvez até se sobrepondo sobre o Natal, no sentido de que nascer é algo natural, né? Mas não é normal nem natural um morto voltar a viver. Ah, não é mesmo. Não é? Então, nesse sentido, a Páscoa, ela se sobrepõe ao Natal, nesse aspecto, não é? Porque aqui está o mistério fundante da nossa fé. Deus nasceu, não é? Na forma de uma criança, como nascem todas as crianças. Mas vencer a morte, como Jesus venceu, não é para qualquer um. Ah, não é mesmo, né? O nosso fundador teve gabarito, né? Não é na verdade? Agora, Carlos Nabeto, a liturgia que a gente conhece, a liturgia que a gente vive, que daqui a pouco as pessoas que vão participar da vigília mais tarde vão presenciar e vivenciar essa riqueza litúrgica, ela teve também uma influência direta do judaísmo, não teve? Teve sim. Ela de certa maneira, ela importa, se bem que não é bem uma importação, mas ela traz a ceia do Cordeiro, né? Cristo é o Cordeiro Pascal, né? O Cordeiro sem mancha, e justamente pelo fato de não ter pecado, ele resgata a humanidade decaída e é visto então como o Cordeiro de Deus, né? Então tem essa figura. E isso acaba trazendo a Páscoa judaica. A Páscoa judaica, ela tem também todo um ritual, e esse ritual, entre outras coisas, tem 4 cálices, né? Tem 4 cálices. E existe uma certa, digamos assim, um certo comentário que fala que Cristo, quando fez a celebração da Páscoa, né, judaica, né, quando foi feita a instituição da Eucaristia, a instituição da Eucaristia, quando ele vai transformar o vinho, né, em seu verdadeiro sangue, né, isso ocorre no 3º cálice, tá, que é o cálice da ação de graças. E o que é mais interessante? O mais interessante é que durante a ceia, conforme está em João, ele fala que não vai beber mais do cálice. E qual seria o cálice? Seria o 4º cálice. Esse 4º cálice, ele consumaria quando? Quando ele está na cruz. Então, isso é um comentário de um dos padres, né? Quando Cristo ele fala, tudo está consumado, na verdade o que ele está trazendo? Né? Ele está trazendo à memória este 4º cálice que ele consuma na cruz, quando ele recebe o vinagre, né, através de um ramo de isopo. Né? Alguma pessoa piedosa espeta uma esponja embebida em vinagre, né, um raminho de isopo, e chega com esse vinagre perto de Cristo, né, junto à boca de Cristo. Né? E se a gente for procurar o isopo, aonde é que está o isopo no Antigo Testamento, na prefiguração do Antigo Testamento? Ele está justamente na esponja que é utilizada para passar o sangue, né, para evitar o anjo exterminador. Interessante. Porque na celebração da Páscoa judaica, fazem também referência ao cordeiro, né? Tem uma carne de cordeiro para ser consumida numa situação específica, mas agora, de uma vez por todas, o cordeiro é nosso Cristo, o Cordeiro de Deus é o Cristo. Essa referência está correta, né, padre? Não há como, não é? Eu acho que a nossa fé cristã, ela nasce dentro do contexto judaico, né? Jesus era judeu, Sim. Né? Jesus celebrou a Páscoa com os seus discípulos, né? E por ocasião desta celebração da Páscoa judaica, né, se dá, não é, eu diria esse paralelo, né? Não tem como você dissociar as duas coisas. A nova Páscoa, podemos dizer, não é? A Páscoa definitiva, né? Aquele cordeiro lá do Egito, em comemoração à saída do Egito, da Páscoa judaica primitiva, não é?
ele precisava ser, né, cada vez precisava se matar um cordeiro, porque cada ano também precisava se fazer a memória daquele fato, né? Aliás, essa palavra é uma palavra muito importante para compreender, né, a celebração, né, da vigília pascal, aliás, todas as celebrações. E isso é, de certo modo, uma importação da cultura judaica, né? Fazer memória não é simplesmente lembrar, como nós lembramos o dia do índio, do soldado, sei lá o quê. Fazer memória de um fato é torná-lo presente, né? É atualizar. Então, cada vez que nós celebramos, nós vivemos de novo aquele mistério. Não é mais uma vez, é a única vez. E a única vez foi o Cristo que celebrou, né? No seu sacrifício da cruz, e nós perpetuamos o sacrifício em cada celebração. Quando Cristo disse, fazer isso em memória de mim, é nesse sentido que ele quis dizer. De uma vez por todas. Nós não estamos fazendo mais uma vez ou de novo, não. Estamos ressoando o único e perfeito sacrifício do Cristo. É aquela história do que a missa é um sacrifício, porém, incruento, que diz? Incruento, que não teve mais, naquele momento, a necessidade de um novo sangue, porque o único sangue já foi. Exatamente, não tem para que repetir, já foi feito, já pagou, nós não temos mais dívida. Às vezes eu fico até entristecido quando a gente escuta, na cultura talvez, do nosso povo mais simples, vamos assim dizer, né? Quando está sofrendo muito, aí diz assim, eu devo estar pagando alguma coisa. Estou pagando os meus pecados, às vezes é drama de consciência, né? O que é que eu fiz para merecer isso? Ninguém precisa mais pagar nada, né? Lá no Nordeste, por exemplo, tem nas procissões, as pessoas costumam levar pedras na cabeça. Outros vão de pés descalços para fazer sacrifício. Fazer sacrifício como se o meu sacrifício corporal fosse apagar alguma coisa, pagar alguma dívida. Não precisa mais, o sacrifício de Cristo é perfeito. Apagou de uma vez por todas, né? Não precisa ser completado nenhuma expiação na nossa carne. Nada de aderência e alegoria ao único e definitivo sacrifício de Cristo na cruz. Interessante. E a celebração mesmo judaica, ela tem algumas coisas que parecem mesmo com a vigília pascal. Por exemplo, relembrar a história de salvação. Uhum. As leituras da vigília pascal vão relembrar a história de salvação. São 5 leituras, se não me engano, não é isso? Não, são 7 leituras, mais leituras. A epístola de São Paulo e o Evangelho. E o Evangelho. Né? E para todas elas o salmo de responso, né? De resposta. Existe uma sugestão, né? E aí a gente entra naquele problema, né, da missa que é trazida muito para trás, né? De que pelo menos 4 leituras sejam feitas do Antigo Testamento, né? Mas a vigília bem feita, aquela que de fato está vigiando, né? Essa vigília bem feita, bem celebrada, ela envolve todas as 7 leituras. Mas é nessa característica, né? Eu sempre costumo, no começo dessa celebração, logo advertir, olha, quem tem horário marcado, quem não está disponível para ficar aqui mais tempo, é melhor talvez repensar se é bom estar aqui. Porque é uma vigília, como vigília, né? É para ser a noite toda, é para amanhecer, né? Deveria ser, não é? É vigília nesse sentido, é para ficar atento, é para ficar vigilante, é para ficar acordado. Lâmpadas nas mãos, esperando chegar o desejado, o esperado, né? O ressuscitado. Então, no passado era até mais leituras, né? Exato. Era mais do que 7. Então, certamente, eles viviam essa vigília como vigília mesmo, ficavam muitas horas reunidos. Ficavam. E é interessante que entre cada leitura existe ainda o Salmo. Né? Então, fica, na verdade, é uma missa muito longa. Aqui temos aqui um folheto aqui da Vigília Pascal deste ano, são 8 páginas. Somente da vigília, porque aqui está o texto, digamos que completo como manda o missal. Né? Nós corremos o perigo, não é, de cada vez mais enxugar a celebração. Isso é próprio dessa sociedade muito, entre aspas, prática, né? Estressada, cansada, que ninguém tem mais para nada, né? Essa é uma celebração para você se derramar, sabe? Ficar ali na presença do Senhor, em comunidade, celebrando aquilo que é a base da nossa fé, né? A gente precisa criar esse gosto, né? Prazer de estar na celebração, não é dever, né? Por pura obrigação, né? Eu fico pensando, né? Uma pessoa que está, por exemplo, num jogo, futebol, por exemplo. Mas, menino, o tempo está passando, ninguém está nem aí. Um show,
Você vai no show do seu cantor de rock preferido, a sua banda que você gosta. Quando termina, o que é que o povo grita lá do meio? Mais um. Exatamente. Não, mas ainda tem a parte pior, né? Porque demora para começar. Tá programado para as 10 da noite e começa a 11. Vai o padre atrasar para ver, né? Ou vai o padre falar um pouquinho mais do que o pessoal já fica na porta da igreja. O senhor hoje demorou, padre. Quer dizer, a gente perdeu essa dimensão do prazer. Do prazer. Né? É estranho isso, viu? Eu me preocupo com... Por que é que nós chegamos a esse ponto, né? De não ter mais a dimensão do prazer de celebrar. Né? De que a missa não seja uma coisa chata, de que as celebrações não sejam maçantes e que a gente queira correr. Não é? Tem gente que, quando termina a celebração, você vai dar o sinal, na bênção final, a gente tem que dizer... O Senhor abençoe e que o Senhor vos alcance, né? Porque já tem gente lá na porta da igreja correndo. Vamos em paz e que o Senhor vos alcance, porque já está na saída da igreja. Fora que alguns comungam e já vão embora. Comungou, acabou. Não precisa nem a bênção final. Estão preocupados em tirar o carro para não ficar preso lá fora no estacionamento. É muito curioso isso. É preocupante até. A gente está em tom talvez de gracejo, mas é preocupante. É verdade. O que está por trás disso, né? Exatamente. E essa vigília é uma vigília para a qual você tem que estar inteiro ali, né? E como o senhor bem lembrou, Santo Agostinho dizia, é a mãe de todas as vigílias. Quer dizer, essa não é a única vigília. A vigília da Páscoa não é a única. Sim. Né? Mas é a principal, mas não a única. Agora, lógico, uma cidade grande que tem os seus problemas de segurança, violência, etc., é até, digamos, entre aspas, compreensível, né? Até porque nós vivemos, infelizmente, no mundo que está, digamos assim, existe uma fé subjetiva. Né? Então, você por não ter mais uma fé objetiva, fica difícil você pedir o apoio, por exemplo, do Estado, né, que deveria garantir a segurança a qualquer hora do dia e da noite, mas porque o Estado é leigo. Então tem todos esses problemas que acabam influenciando. É uma pena.